Abra a palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 27. Nós vamos ler a partir do versículo 13. Atos 27, a partir do versículo 13. Diz o seguinte: soprando brandamente o vento sul, e pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram âncora e foram costeando mais de perto a ilha de Creta. Entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento, chamado Euroaquilão. E sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixando levar, passando sob a proteção de uma ilhota chamada Cauda. A custo conseguimos recolher o bote. E levantando este, usaram de todos os meios para cingir o navio, e temendo que desse na Sirte, arriaram os aparelhos e foram ao léu. Açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte já aliviaram o navio. E ao terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo havia já alguns dias, nem sol, nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade era preciso terem me atendido e não partir de Creta, para evitar esse dano e perda. Mas agora vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá do modo por que me foi dito. Porém é necessário que vamos dar a uma ilha. Quando chegou a 14ª noite, sendo nós batidos de um lado para o outro no mar Adriático, por volta da meia-noite, pressentiram os marinheiros que aproximaram de alguma terra, e lançando o prumo, acharam 20 braças. Passando um pouco mais adiante, tornando a lançar o prumo, acharam 15 braças, e receosos de que fôssemos atirados contra lugares rochosos, lançaram da popa 4 âncoras, e oravam para que rompesse o dia. Procurando os marinheiros fugir do navio, e tendo arriado o bote no mar, a pretexto de que estavam para lançar âncoras da proa, disse Paulo ao centurião e aos soldados: se esses não permanecerem a bordo, vós não podereis salvar-vos. Então os soldados cortaram os cabos do bote e o deixaram afastar-se. Enquanto amanhecia, Paulo rogava a todos que se alimentassem, dizendo: hoje é o 14º dia, que esperando estáis sem comer, nada tendo provado. Eu vos rogo que comais alguma coisa, porque disso depende a vossa segurança, porque nenhum de vós perderá nem mesmo um fio de cabelo. Tendo dito isso, tomando um pão, deu graças a Deus na presença de todos, e depois de o partir, começou a comer. Todos cobraram ânimo e se puseram também a comer. Estávamos no navio 276 pessoas ao todo. Refeitos com a comida, aliviaram o navio, lançando o trigo ao mar. Quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas avistaram uma enseada, onde havia praia. Então consultaram entre si, se não podiam encalhar ali o navio. Levantando as âncoras, deixaram-no ir ao mar, largando também as amarras do leme, e alçando a vela de proa ao vento, dirigiram-se para a praia. Dando, porém, num lugar onde 2 correntes se encontraram, encalharam ali o navio. A proa encravou-se e ficou imóvel, mas a popa se abria pela violência do mar.
O parecer dos soldados era que matassem os presos, para que nenhum deles nadando fugisse. Mas o centurião, querendo salvar a Paulo, impediu-os de o fazer, e ordenou que os que soubessem nadar fossem os primeiros a lançar-se ao mar e a alcançar a terra. Quanto aos demais, que se salvassem, uns em tábuas e outros em destroços do navio. E foi assim que todos se salvaram em terra. Feche os olhos, vamos orar. Pai querido, nós louvamos o Teu nome, nós adoramos o Senhor na beleza da Tua grande santidade. Nós, Senhor, nos encontramos neste lugar para adorar o Teu nome em primeiro lugar, mas queremos ouvir a Tua voz. Ó Deus, eu lhe peço por misericórdia, que o Senhor esteja me usando como um canal, Senhor, para trazer aquilo que o Senhor quer falar ao Teu povo nessa noite, aquilo que o Senhor começou a falar ao meu coração. Me dá, Senhor, unção, inteligência, para que eu possa transmitir a Tua palavra. Ó Deus, dá inteligência ao Teu povo também, para que haja compreensão da Tua palavra. Senhor, para que o Teu nome seja exaltado nas nossas vidas. Senhor, eu tenho convicção que muitos sairão deste lugar vitoriosos, abençoados, e com a certeza que o Senhor vai dar o livramento, a bênção, a vitória, pois nós pedimos isso, Senhor, no nome de Jesus Cristo, amém. Você pode se sentar. Antes de acontecer esse naufrágio na vida de Paulo, Paulo tinha sido preso, e quando os judeus pediram que ele retornasse para Jerusalém, ele pediu ali aos governadores para que ele voltasse. Paulo apelou para César, porque ele sabia que se ele voltasse para Jerusalém, ele seria morto. Então, apelando para César, ele mesmo sendo tido como inocente por Festo, e depois também pelo rei Agripa, que o apresentou, mesmo sendo inocente, por ele apelar para César, ele foi determinado que ele fosse até Roma. E aqui nós vemos que foi colocado um centurião de nome Júlio, para levá-lo até Roma. E eles começaram aquela caminhada até Roma, e em um determinado momento eles entraram em um navio que estava indo em direção a Roma, e quando eles estavam em Creta, Paulo os avisou que viria uma tempestade, que não era para eles partirem, mas mesmo assim eles partiram, mesmo avisado por Paulo. Eles preferiram acreditar naquilo que o piloto do navio estava falando, o chefe do navio estava falando, do que no que Paulo tinha falado, que Deus tinha falado que eles teriam uma grande avaria, passariam por uma grande tormenta. E justamente o texto que nós lemos, nós vemos essa tormenta acontecendo na vida daquelas 276 pessoas que estavam ali, e incluindo entre elas o apóstolo Paulo, que estava ali. E entre as pessoas que estavam nesse navio, nós vemos que Lucas, o médico amado, que escreveu o livro de Lucas e que escreveu o livro de Atos também, ele estava presente nesse navio. Ele estava aqui, e ele, por alguns momentos, ele fala em nós, como escritor do livro de Atos, ele se inclui entre aqueles que estavam sofrendo aquele naufrágio, e entre os desesperados que estavam ali naquele navio. Interessante que Lucas, quando ele está passando por esse naufrágio, ele é muito observador. Você vê que a riqueza de detalhes que Lucas vai descrevendo sobre o naufrágio, ninguém descreve na Bíblia um naufrágio como esse. Ele vai colocando detalhes com seu olhar observador, e Lucas se mostra dessa forma. Talvez por ser médico e investigar muito, ele coloca tantos detalhes
nesse naufrágio. Como é que foi cada detalhe das âncoras, do leme, da armação, da popa, da proa, o que tinha acontecido, com detalhes. Isso é muito interessante. Mas o que mais a gente observa nesse texto é que Lucas começa a observar detalhes na vida de Paulo. Ele começa a ver como Paulo age no meio do naufrágio. E ele começa a mostrar através do livro de Atos, e a gente começa a aprender, né, como que um servo de Deus, ele se porta no meio do naufrágio. E aqui naufrágio, nós que não andamos por aí de navio o tempo todo, são as aflições da nossa vida. Muitas vezes a gente passa por naufrágios, por situações que afligem o nosso coração. Talvez você entrou aqui nessa noite com uma aflição, algo que te incomodou. E nenhum de nós está livre de passar por naufrágios na nossa vida. Todos nós passamos por situações que muitas vezes nos embaraçam, situações que deixam o nosso coração entristecido, situações onde nós nos colocamos na situação e como essas pessoas estavam. O texto nos diz que, de forma clara, que eles não viam sol, nem estrelas, não via nada, eles não conseguiam observar nada. Durante 14 dias eles ficaram no meio de uma tempestade, deixando a tempestade, o navio sendo levado pela tempestade, porque se eles ficassem remando, se eles ficassem tentando qualquer coisa, eles deixaram o navio ir embora, sem saber para onde ia, com medo, aflitos, ao ponto de não comer. Paulo teve que quase que obrigá-los a comer, quando estava no final, que eles teriam que nadar, que teriam que se agarrar em tábuas. Paulo teve que praticamente falar: olha, vocês precisam comer para se salvar, porque o desespero era tamanho, e a sensação que iriam morrer era tão grande, a aflição era tão grande, que eles deixaram até de comer. Então, muitas vezes, nós nos encontramos em situações como essa, as aflições às vezes menores, mas aflições que a gente não sabe para onde ir, a gente não vê sol nem estrelas, a gente às vezes até para de comer, outros até comem demais, né? Eles, no caso deles aqui, ficam tão desesperados que começam a comer demais, mas de uma forma geral, numa situação dessa, a gente fica sem querer realmente comer, porque ficamos totalmente perdidos. E aqui, Lucas, ele traz algumas lições no naufrágio, principalmente observando a vida de Paulo. Olha, se uma coisa que nós precisamos nessa vida é de exemplos, de pessoas que deixam marcas na nossa vida, exemplos para a gente. E se tem uma coisa que Paulo deixa, é exemplos para a gente, muitos exemplos. E nós precisamos aprender com o exemplo dele, porque Paulo chega a dizer, em 1 Coríntios, capítulo 11, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Ele procurava em tudo. Nós vemos Jesus Cristo num naufrágio também, numa tempestade, e em determinado momento os apóstolos deles estavam desesperados, e Jesus Cristo estava dormindo, e eles acordaram e falaram com Jesus: Jesus, não vê o que está acontecendo não? E o senhor está dormindo aí. Por quê? Porque Jesus Cristo é o nosso maior exemplo, mas nós temos pessoas que podem nos dar bons exemplos de como nós vamos passar em determinadas situações dessa vida. E se você não está passando por um naufrágio, talvez amanhã você possa estar passando. Não é o desejo da gente, mas a vida nos leva a passar por situações difíceis. E aí,
nessas situações difíceis, é que a gente tem que pensar sobre as lições que Lucas observa, especialmente na vida de Paulo, e ele mostra para a gente aqui como nós devemos passar pelos nossos naufrágios, pelas nossas aflições, e que você possa pedir ao Espírito Santo que esteja te ensinando, e mais do que te ensinando, que você possa aplicar como eu devo aplicar essas lições na minha vida. E a primeira lição que nós vemos claramente aqui, e que Lucas deixa claro para a gente, que é o seguinte: os servos de Deus, por maiores que sejam, eles passam por naufrágio. Olhe para a pessoa que está do seu lado e fale com ele: olha, se você não está passando, pode ser que um dia você vai passar por naufrágio, então presta atenção. Então presta atenção, porque são naufrágios. A vida tem muita bênção, muita vitória que Deus nos dá, e coisa boa é ter Jesus, porque quando nós temos Jesus, nós sabemos que Ele está ao nosso lado, no meio das situações difíceis. Era isso que Paulo tinha no seu coração. Paulo, ele já tinha ele passou por 3 naufrágios, ele já tinha passado por 2 naufrágios, e aqui, 2 Coríntios capítulo 11, versículo 25, olha o que Paulo diz: 3 vezes fui açoitado com varas, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, 1 noite e 1 dia passei num abismo. Só num versículo. Paulo sabia o que era passar por aflições, ele sabia, e ele sabia que em cada um desses naufrágios, Deus estava com ele. Quando ele foi apedrejado, Deus estava com ele, fez um grande milagre. Nos açoites, Deus o consolou. Então ele sabia o que era sofrer naufrágio, o que era passar por aflições. E os servos de Deus, nós podemos ter os livramentos de Deus, mas nós passamos por aflições, isso é inegável. O evangelho que diz que, olha, converte-se a Jesus e nunca mais você vai ter problemas, que é o evangelho da prosperidade, esse não é o evangelho da Bíblia. O evangelho da Bíblia mostra o servo de Deus passando por situações adversas. Começa lá no Gênesis, a vida de Abraão passando por situações adversas, vida de Isaac, de Jacó, de Moisés, Davi passando por situações adversas, Daniel passando por situações diversas. Então os servos do Senhor passam por situações adversas. O Salmo 34, versículo 19 diz: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Então nós acreditamos nisso, que nós passamos por aflições, graças a Deus que nós temos Deus na nossa vida. A diferença entre nós e o ímpio que não quer nada com Deus é isso, que nós passamos pelas mesmas aflições, mas nós temos um Deus que nos livra. A diferença é essa. Graças a Deus nós temos o nosso Deus ao nosso lado. João 16, 33, Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. O que Jesus Cristo estava querendo? Falando: pode ficar animado, você está nessa situação, mas eu vou dar o livramento, no tempo certo, do jeito certo. Deus é fiel. Jesus Cristo, Ele falou de forma clara, para a gente não ficar desanimado no meio da tribulação. E nós vemos aqui a vida de Paulo, enquanto todo mundo estava desanimado, Paulo continuava cheio de ânimo, e incentivando os outros. Um exemplo, o servo de Deus, mesmo que ele esteja passando pela tribulação, ele está incentivando os outros, e dizendo: vai passar, a minha vai passar e a sua vai passar. É isso que Paulo faz. A fé inabalável num Deus que é todo poderoso e que só no estalar de dedos Ele
muda toda a situação. Só no abrir da sua boca, toda a situação é transformada. É esse Deus que nós acreditamos e cremos. Lá no Salmo 30, versículo 5, a parte B diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Nós cremos nisso. Paulo cria nisso. Ele falou: olha, a tempestade está aqui, mas eu creio no livramento, nas promessas de Deus. Eu creio. Ele estava junto naquela aflição, mas ele jamais perdeu a sua fé que Deus ia dar o livramento. 2 Coríntios 4, versículo 17, diz que o seguinte: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória. Não há tribulação que depois não vai trazer alguma coisa vantajosa para a nossa vida. Se você é do Senhor Jesus Cristo, se você entregou o seu coração a Jesus Cristo, a tribulação vai passar, e você vai ver que aquilo trouxe benefício para a sua vida, moldou o seu caráter, te ensinou a ser um servo mais confiante em Deus, porque você viu o livramento que Deus deu. Então creia. Todos os servos de Deus, não tem um sequer que não vai passar por tribulações, mas nós vamos passar pelas tribulações diferente do que aquele que não crê passa por tribulações. Lucas, ele olhou aquilo, eu fico pensando, ele imaginando, porque ele não tinha as experiências que Paulo tinha. Ele descreveu muita coisa, mas agora ele estava vivendo as experiências de perseguições, de aflições. E aí, quando ele vê Paulo no meio da tribulação, com aquela calma, ele falou: olha, o servo de Deus, ele passa pelas tribulações, mas ele passa diferente. Segunda coisa que Lucas observa, que o servo de Deus, ele pode passar pela tribulação, mas ele sempre vai ter esperança. O versículo, eu vou ler de novo, versículo 20 a 22, para que você possa gravar isso. 20 a 22, diz o seguinte: e não aparecendo havia já alguns dias nem sol, nem estrelas, caindo sobre nós, grande tempestade, dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. Ele estava falando dele, e dos outros que estavam dentro do navio. Dissipou-se de nós toda a esperança. Lucas tinha perdido a esperança. Ele tinha perdido a esperança, dias sem ver sol, dias sem ver estrelas, não via nada, era só tempestade, era só as ondas batendo no navio, era só as perdas e as avarias no navio. Ele vai descrevendo, havia perdido tudo. O versículo 21, ele diz o seguinte: havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo pôs-se em pé no meio deles, dizendo: senhores, na verdade era preciso terem me atendido e não partir de Creta, para evitar esse dano e perda. Paulo diz: olha, seria melhor que vocês tivessem me ouvido. E muitas aflições que nós passamos na vida, nós passamos porque nós não ouvimos aquilo que alguém nos falou, que o pai falou, que a mãe falou, que o irmão em Cristo falou. Falou: não faça isso. Deus está mostrando de forma clara que está errado. A palavra de Deus diz que não é para ir, para ir. Paulo tinha ouvido a palavra de Deus, que não era para eles partirem. E quantas vezes a palavra de Deus está dizendo de forma tão clara, e nós insistimos em ir no nosso navio. E com certeza nós vamos ter perdas e avarias. Então Paulo está dizendo: olha, mas aconteceu, nós já estamos aqui no navio. E aí ele continua no versículo 22, mas agora vos aconselho, bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente um navio. Paulo, ao contrário de todos que estavam ali, ele tinha esperança. Eu não sei qual que é a sua aflição, mas por pior que ela seja, a palavra de Deus para você nessa noite é: tenha bom ânimo, tenha esperança, porque vai passar.
mesmo que você tenha entrado numa situação por sua culpa, tenha bom ânimo, porque Deus vai te dar o livramento no nome de Jesus. Deus vai te dar a salvação em nome de Jesus. Deus vai transformar essa situação, porque há esperança. Tenha fé, tenha fé. Lá em Hebreus capítulo 10, versículo 38, diz o seguinte: mas o justo viverá da fé. Sabe por que Paulo não se abalou? Porque ele vivia da fé. Ele acreditava que o que Deus tinha prometido para ele ia acontecer. E completa ainda o versículo: e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Deus não tem prazer na alma que recua na sua fé, naquele que duvida que Deus vai agir, que Deus vai transformar a situação. A fé agrada a Deus. Quando nós nos enchemos de esperança e de fé, Deus age. Ele olha. Se aquelas pessoas tivessem ali 275 pessoas, menos Paulo, eles teriam perdido, estariam perdidos, porque não haveria fé. A fé de Paulo, o ânimo de Paulo, as palavras de Paulo contaminaram aquelas pessoas. Eles começam a levar Paulo a sério, as palavras de Paulo a sério, porque eles viam que Deus falava com Paulo. Então, o servo de Deus, ele sempre tem esperança, ele sempre vai acreditar que o impossível pode acontecer a qualquer momento, que mesmo que a tormenta seja assustadora, a voz de Jesus dizendo: aquieta-te, vento, aquieta-te, mar, vai acontecer. É nisso que nós temos que crer. Naufrágios vêm, mas tenha esperança, tenha esperança, creia que Deus pode transformar a situação. Terceiro, o servo de Deus, Lucas observa isso, é Lucas observando na vida de Paulo. O servo de Deus, ele dá testemunho no meio do naufrágio. Ele dá testemunho no meio do naufrágio. Quando ele está passando pela tribulação, ele dá testemunho. Nós lemos, acabamos de ler os versículos 20 a 22, e no 23, diz o seguinte: porque esta mesma noite um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo. O que Paulo está dizendo? Olha, o Deus de quem eu sou e a quem eu servo, esteve comigo. Ele começa a dar testemunho no meio. Ele não é um cristão que esconde a sua fé, não é um cristão que põe em dúvida o seu testemunho, de forma nenhuma. Ele no meio daquelas pessoas, e ele estava em inferioridade, ele era prisioneiro, mas no meio da prisão, no meio do naufrágio, ele está dando testemunho, ele está dizendo: ó, o Deus de quem eu sou e de quem eu sirvo. Isso certamente encantou o coração de Lucas, que Lucas vai anotando. Eu fico imaginando Lucas ouvindo, passando por aquilo tudo e anotando tudo que Paulo vai dizendo. Olha, e naquele momento, quando estava todo mundo desesperado, de repente Paulo levanta: olha, o Deus de quem eu sou, quem eu sirvo, esse Deus falou comigo. E no versículo 24 ele diz o seguinte, dizendo Paulo: não temas, é preciso que compareças perante César, e eis que Deus por sua graça te deu todos quanto navegam comigo. Testemunha, a certeza, ele coloca a sua fé, ele fala: olha, Deus me prometeu que eu vou chegar lá, César, e que ele vai livrar todos que estão comigo, só o navio vai se perder. Então nós vemos o testemunho, e ainda ele acrescenta mais no versículo 34 e 35, ele continua dando testemunho. Ele diz o seguinte: eu vos rogo que comais alguma coisa, porque
disso depende a vossa segurança, pois nenhum de vós perderá nem mesmo um fio de cabelo. Que fé! Você num navio todo estragado, tempestade, e de repente você fala: olha, nenhum de vocês vai perder nenhum fio do seu cabelo. Testemunho, coragem de professar o que Deus tinha falado com ele. Isso é o testemunho. E no versículo 35 ele diz o seguinte: tendo dito isso, tomando um pão, deu graças a Deus na presença de todos, e depois de o partir, começou a comer. Paulo levanta no meio de todos e parte o pão, agradece a Deus pelo pão, fala: Senhor, muito obrigado. Obrigado porque nós temos pão aqui nesse navio. Nós estamos no meio da tribulação, mas nós temos pão ainda. Obrigado, Senhor, porque eu sei que o Senhor vai nos dar o livramento, nenhum cabelo de ninguém vai se perder desse navio. Eu tenho certeza que o Senhor vai agir. Eu tenho certeza que o Senhor vai livrar todos nós da tribulação. Assim como eu tenho certeza que o Deus que está aqui nessa noite, que está nos falando com você e comigo, alguém que possa estar em tribulação, que Deus pode te dar o livramento nessa noite, se você crer no nome do Senhor Jesus Cristo. Você pode sair deste lugar com a sua vitória e com a sua bênção, porque o Deus de Paulo é o nosso Deus. Aquele que crê vai sair abençoado em nome de Jesus. Aquele que colocar a sua situação de tribulação nas mãos do Senhor e falar assim: eu estou passando, mas vai passar. Eu estou passando, mas o Senhor vai me dar a vitória no nome de Jesus. É crer, nós temos que crer. Interessante que não só Paulo nos deixou exemplos de testemunho, mas um testemunho que eu gosto muito é o de Jó. E um versículo que Jó deixa para a gente no meio de uma tribulação, que você não pode imaginar. Alguém chega e te dá uma notícia: olha, você perdeu os seus camelos. E ele tinha pouco, mas tinha muito camelo. Ele era um homem mais rico do Oriente. Você perdeu seus bois, você perdeu suas ovelhas, de repente você perdeu seus filhos. Tribulação. Isso aqui é tribulação. Mas no meio da tribulação, esse homem dá um testemunho para a gente, que é um testemunho de uma pessoa que conhece muito a Deus, que conhece Deus de verdade, que sabe quem é Deus. Ele diz o seguinte no versículo 21, no capítulo 1 de Jó: no saí do ventre de minha mãe, e no tornarei para lá. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Testemunho. O cristão, mesmo que ele esteja passando pela tribulação, ele dá testemunho. Deus não nos coloca em situações acima do que a gente pode suportar. Não nos coloca. Colocou isso na vida de Jó porque ele, vou te falar um negócio, era um cristão verdadeiro, né? Ele já olhava para Jesus, ele já amava a Deus de uma forma, tudo para ele é Deus. Ele já tinha experiências com Deus preciosas. Mas cada um de nós tem a sua experiência. Como nós temos comportado? Nós temos dado testemunho da nossa fé no meio das nossas tribulações. Então é preciso. E Lucas observou isso na vida de Paulo. Lucas observou. E no meio daquele trem todo, tudo escuro, tempestade, dificuldades, Paulo chega e anima todo mundo. Paulo pega o pão, abençoa o pão, dá graças a Deus no meio daquela situação. Ele dá testemunho tremendo da sua fé.
E para nós terminarmos, ainda Lucas observa que onde o servo de Deus está, a salvação de vidas. A salvação de vidas. Acredito que depois desse naufrágio, no mínimo aquele centurião nunca mais foi o mesmo. Porque ele viu o comportamento de Paulo no meio da aflição, no meio do naufrágio. Isso impactou tanto a vida dele, que os soldados, na hora que o navio chegou, estavam encalhados e falaram assim: vamos matar os prisioneiros, senão eles vão sair daqui e vão fugir. O centurião falou: de jeito nenhum, não vamos matar ninguém, porque senão tinha que matar Paulo. O texto é tão claro. Ele vê tanta fé em Paulo, em Deus, tanta fé em Deus. O testemunho dele é tão marcante, que é a salvação de vidas. Será que o lugar que nós temos andado, por onde nós temos passado, as pessoas têm observado que há alguma coisa diferente nas nossas vidas? O texto nos diz que não houve só salvação, uns se salvaram nadando, outros em tábuas. Isso nos leva a essas tábuas, um madeiro, a cruz de Cristo. Nunca mais eles tiveram a salvação das suas vidas, mas eu garanto que nunca mais a vida deles foi a mesma. Vivendo aqueles dias ali, no naufrágio, e com um testemunho tão tremendo de Paulo, com as ações tão tranquilas e em paz de Paulo, eles devem ter pensado: que Deus é esse? Que Deus é esse? Nós queremos esse Deus para a gente, porque quando nós passamos pelo meio da aflição, pelo meio das tormentas da vida, e nós mostramos que nós estamos confiando totalmente em Deus, que a nossa fé está toda nele, que se Ele nos salvar, como muitas vezes Ele nos salva das tribulações, nós vamos glorificar o nome dEle. Mas se Ele não nos salvar também, nós vamos continuar glorificando o nome dEle. Assim como Sadraque, Mesaque e Abidnego falou: ó rei, o senhor vai nos lançar na fornalha. Tudo bem, nosso Deus pode nos livrar, mas se Ele não nos livrar, nós não adoraremos o teu Deus. Não adoraremos o teu Deus, porque sabemos quem é o nosso Deus. Então, Paulo, o seu testemunho, e assim como o nosso testemunho, onde nós passarmos, tem que haver salvação de almas. Nossa vida tem que fazer diferença nesse mundo. Nossa vida tem que fazer diferença. No meio do naufrágio, o nosso testemunho fala mais que nossas palavras. Como nós passamos. Em paz. Veio o naufrágio, nós estamos em paz. O diabo não roubou a nossa alegria. Nós sabemos que estamos passando, mas a alegria do Espírito Santo, Ele nunca vai roubar da gente. Então, possamos pensar sobre isso, nessa noite, porque naufrágio nós vamos passar, gente. Não tem jeito, situações difíceis nós sempre vamos passar, aflições virão, mas o servo de Deus, ele sabe que ele passa, mas ele tem esperança. O servo de Deus, ele pode passar, mas ele testemunha. O servo de Deus, ele passa pelas aflições, mas ele vai impactar a vida das outras pessoas pelo procedimento dele, pelas suas atitudes.
Então nós temos que parar para pensar. Eu tenho certeza, a vida daquele centurião nunca mais foi a mesma. A vida de muitos daqueles que estavam ali naquele navio nunca mais foi a mesma. E a vida de Lucas nunca mais foi a mesma. Ele viu alguém que agiu de uma forma que um servo de Deus deve agir. O ensinamento dele não foi com palavras, Paulo falando, olha, você passar pela tribulação faz bem para a sua alma, é bom. Não, ele passou, ele viu Paulo passando pela tribulação, e sem murmurar, e sem questionar a Deus, e sem, em momento nenhum, duvidar que Deus estava no controle de todas as coisas. Deus está no controle de todas as coisas. Eu queria que você fechasse seus olhos nesse momento, que abaixasse sua cabeça. Eu não sei que tribulação você tem passado, mas eu queria que você pudesse ter a fé que Deus vai te livrar dessa tribulação. E nós vamos orar para que você seja liberto, porque a oração é para isso. Nós oramos para Deus nos dar livramento. Paulo estava o tempo todo ali orando, dando graças a Deus, orando, crendo no milagre, crendo na vitória. E nós cremos também. Nós vamos orar para isso. Mas acima de tudo, nós gostaríamos que você saísse deste lugar com a fé inabalável em Deus. Porque Deus pode te livrar desse naufrágio que você está vivendo, dessa aflição. Mas outros virão. E se você tiver observando o exemplo de Paulo, como Lucas observou o exemplo de Paulo, vendo a esperança que havia no coração dele, a fé que movia Paulo, o testemunho que Paulo deu no meio do naufrágio, mais do que o livramento, porque eles vêm, as aflições vêm e passam, que você tivesse essa mesma fé. Eu queria orar com você, orar para que Deus te desse livramento da sua aflição, mas mais do que isso, gostaria de orar por você, você que tem um desejo no coração de falar, Senhor, me coloca essa fé, essa esperança, aquilo que estava no coração de Paulo, coloca na minha vida, em nome de Jesus. Se Deus falou o seu coração, eu queria que você ficasse em pé neste momento. Se Deus falou, você quer que tenha uma experiência marcante com Deus nessa noite, em nome de Jesus, nós queremos orar, e acreditamos que Deus pode te livrar dessa aflição. Deus pode transformar toda e qualquer situação. Talvez você esteja como todos naquele navio, você não está vendo sol, estrelas, não tinha bússola, não tinha nada, mas Paulo tinha esperança. Deus te trouxe nessa noite, neste lugar, para trazer esperança ao seu coração, para que você pudesse sair deste lugar abençoado, abençoada, no nome do Senhor. E nós vamos orar. Coloque a mão no seu coração, fale com Deus. Deus, eu recebo essa palavra. Senhor, eu olho agora para o exemplo de Paulo, eu me encho de esperança, eu me encho de fé, eu creio no teu milagre na minha vida, mas eu quero, Senhor, no meio da minha tribulação, honrar o teu nome, glorificar o teu nome, glorificando a Deus neste momento. Deus está neste lugar e Ele quer dar o livramento. Agarre-se
Agarre-se na tábua. Deus vai te dar o livramento, você vai sair. Agarre-se em Jesus. Ele é a tábua que nos salva. Nós vamos orar. Pai, que bom é nós lermos textos como esse, sabermos, Senhor Deus, que os teus grandes servos passaram por tribulações, mas eles passaram de uma forma que nos deixaram exemplo. Fico imaginando quando Lucas estava escrevendo esse texto, Senhor, e quanta admiração ele tinha ali por Paulo. Nós, Senhor, ao lermos esse texto também, nós admiramos, ó Deus, a vida do teu servo, mas nós queremos ser imitadores dele como ele era de Cristo. Nós queremos seguir o exemplo. Por isso, Pai, em nome de Jesus Cristo, dai-nos o privilégio, ó Deus, de ter sempre esperança. Dai-nos, Senhor, o privilégio de poder testemunhar da tua palavra, dos teus feitos na nossa vida, do Deus grande que tu és. E agora, em nome de Jesus Cristo, eu te peço, ó Deus, que o Senhor esteja dando livramento, que os teus servos e as tuas servas que estão de pé neste momento, Senhor, em nome de Jesus Cristo, eu lhe peço, livra, faça um milagre, transforma a situação, e que o teu nome possa ser engrandecido de uma forma poderosa, de uma forma grandiosa. Deus, nós confiamos no Senhor, assim como Paulo estava confiando, nós confiamos que o Senhor vai dar o livramento. O Senhor trouxe essa palavra porque o Senhor quer livrar muitas pessoas, o Senhor quer transformar a situação na vida das pessoas, ó Pai. Portanto, em nome de Jesus Cristo, em quem nós temos crido, o Deus de quem somos, o Deus de quem nós temos crido, nós pedimos a Deus que todos possam sair vitoriosos, abençoados, Senhor, pelo teu poder. Eu peço isso, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém.